8 horas e 48 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você confere aí com a gente daqui a pouco esse conteúdo todo do programa no portal folha1.com.br, também nos podcasts, né? Enfim, né? Você pode acompanhar a Folha também pelo aplicativo, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. De volta e reta final do Folha no Ar, vamos otimizar esse tempo aqui, porque a gente vai falar de política agora um pouco, conversando com o Diego Dias, secretário de Serviços Públicos e vereador licenciado em Campos. Eu vou ser vereador eleito pelo PDT, e a gente volta então agora no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Meu caro Diego, o governo Lula III vinha numa fase de reprovação do governo muito grande e rejeição do presidente muito grande ao longo desses últimos anos de gestão desse Lula III. Quando deu 9 de julho, a coisa deu uma guinada, uma mudada. A partir da carta de Trump ao Brasil, exigindo que desse lá liberasse lá o ex-presidente Bolsonaro daquele processo no Supremo. Anistia. Desse anistia a Bolsonaro e aquela turma toda. E como se isso fosse possível, né, numa ordem de um presidente. E aqui não é um país ditador. E impondo um tarifaço ao Brasil gigante, que logo depois já começou a ser diminuído em pelo menos 700 produtos na primeira fase ali da implantação daquele tarifaço. Bom, diante disso, o Lula e o governo acabaram se dando bem em função dele defender a soberania, né, do país, e começou a surfar essa onda. Aí veio o 7 de setembro, bandeiraço dos Estados Unidos na Paulista e quase bandeira nenhuma do Brasil, isso no movimento da direita pedindo a anistia, meio que devolveu à esquerda, ao brasileiro como um todo, a bandeira brasileira, que tinha sido usada muito bem como símbolo da direita nas últimas duas eleições, 2018 e 2022. E mais adiante um pouco, final do mês de agosto, veio a reunião na ONU. E aí, do nada, o Trump mete lá que rolou uma química entre ele e Lula. Aquilo foi um desespero total. Lula seguiu bem. Por fim, agora em Kuala Lumpur, a reunião entre os dois, finalmente e tal, e o Trump muito elogioso aí ao vigor do Lula, aquela coisa toda e tal. Nada de concreto com relação à negociação do tarifaço, mas eu acho que o tarifaço aí já ficou em segundo plano nessa história toda, pelo menos, porque o tarifaço ele não implicou tão forte com a vida do brasileiro, ele não mexeu com a vida do brasileiro como um todo. Algumas coisas, mas no agro principalmente. Ou seja, o Trump tem sido um cabo eleitoral do Lula excepcional. Prejudicou a direita, prejudicou o agro, que é um forte defensor, apoiador da direita. E aí vem as pesquisas, por exemplo, e aí está aqui no blog Opiniões, do dia 29 de outubro, a última pesquisa feita pelo Aloysio Abreu Barbosa, que traz aqui 3, pelo menos, cenários, e eu vou só, pelo menos, contar desses daqui 3 para você. Os últimos são da Paraná Pesquisa, da Atlas Intel e da Quaest. Essas pesquisas feitas aqui do Paraná, pesquisa feita de 21 a 24 de outubro, Atlas Intel
15 de outubro a 18 de outubro, e a Quaest é que tá pequenininho aqui para mim, gente, calma aí, 2 de outubro. Deixa eu dar uma moral aqui também, Diego, calma aí. 2 a 5 de outubro. Então vamos lá. Primeiro cenário, Paraná Pesquisa, os números: Lula versus Tarcísio. Lula 44,9, Tarcísio de Freitas 40,9. Não sabe, não opinou, 6,2, nenhum, branco nulo, 8%. Atlas Intel, Lula, Tarcísio. Lula 52%, Tarcísio de Freitas 44%, branco nulo, não sei, 5%. Quaest, Lula e Tarcísio, 45% Lula, Tarcísio de Freitas 33%, indeciso 3%, branco nulo 19%. Bom, com Michele Bolsonaro, o Lula também ganha em todas as 3 pesquisas nesse outro cenário. Na Paraná, Lula 44,7%, Michele Bolsonaro 41,6%, não sabe, não opinou 5,5%, nenhum, branco nulo 8,2%. Na Atlas Intel, Lula, e se Michele Bolsonaro fosse a candidata da direita, então, porque há uma indecisão, exceto que Bolsonaro, preso ou não, e que deve acontecer aí a qualquer momento, ele não pode se candidatar por conta de outro processo, nem esse da trama golpista, não. Lula 52%, Michele Bolsonaro 43%, branco nulo não sei, 5%, essa é a Atlas. E para fechar com a Este, Lula 46%, Michele Bolsonaro 34%. A Michele faz uma performance muito parecida com a de Tarcísio. Como que você interpreta esses números e como que você consegue projetar essa eleição para presidente de 2026? Nogueira, a gente está falando de eleições, mas a gente não tem como falar de eleições sem falar de política, mas não é só política eleitoral, minha opinião. Nesse caso, a gente está falando de poder, de dinheiro, de política internacional. Eu acho que a direita tratou toda essa questão, Estados Unidos, China, Brasil, mais especificamente Estados Unidos e Brasil, do ponto de vista só político, político-eleitoral. Só que, para mim, essa relação e esses movimentos, principalmente do Trump, não são de política eleitoral, são de política econômica, que nós temos uma diferença bem grande. Vamos lá. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo atrás, eu acho que ele estava entendendo que ele era o poder mundial imaculado. Só que vamos lá. Hoje, o Brasil ele está dentro desse cenário todo de uma forma muito estratégica. Antes de falar exatamente de eleitoral, estou falando de política econômica. Vamos lá. Você acredita mesmo que o tarifaço, os movimentos do Trump, estavam diretamente ligados a Bolsonaro e Lula? Para eleições do ano que vem? Eu não acredito piamente nisso. E entendo que a direita abraçou isso como sendo o objetivo do Trump, fazer Bolsonaro, livrar Bolsonaro, direita, contra o Lula. Quando, na verdade, a gente está falando que o Brasil tem uma das maiores reservas de minério do planeta. Os Estados Unidos hoje tem parte dessas reservas, que inclusive é adquirida de nós. A China também. A diferença entre elas hoje é que a China detém 90% do refino. E os Estados Unidos não está nem perto disso. E o Brasil extremamente longe. Então, o que eu estou querendo te dizer? Na minha opinião, esse movimento de tarifaço do Trump, de pressão,
não é direta e objetivamente, lógico que pode ter as relações, mas não está direto e objetivamente ligado à questão de eleições de 2020, do próximo ano, 2026. Está ligado, sim, em ter o Brasil embaixo do braço, entre aspas, ou próximo numa parceria, para fazer com que a China não só tenha a tecnologia, mas como tenha todo o nosso minério, que aí junta a fome com a vontade de comer em relação à política econômica. E como o Lula fez sinalizações para a China, inclusive de alguns acordos, nada mais coerente do que o Trump recuar num dos blefes que eu entendi de tarifaço. Eu te acuo num tarifaço para você, em tese, vamos botar aí na linguagem popular, sentar no colo e não sentar ao lado para negociar. Você vai estar sobre o meu direcionamento, sobre a minha tutela. Uma coisa é você colocar o cara de uma forma igualitária para bater um papo, outra coisa para negociar, outra coisa é você querer colocar ele numa posição de refém. E o Trump conseguiu fazer isso em outros países. Agora, no Brasil, o Lula se posicionou bem nessa questão aí de colocar o Brasil à frente de qualquer movimento disso. Isso aí ele foi muito bem instruído, muito bem colocado. Então, o reflexo das eleições do ano que vem não estão, na minha opinião, propriamente ligados à política eleitoral, e sim à política econômica. As ações do Trump aqui, na minha opinião, não estão diretamente ligadas a eu vou livrar o Bolsonaro porque eu quero o Bolsonaro. Estão ligados diretamente a uma questão mais mercadológica, mais de interesse global do que propriamente nas eleições daqui. Agora, analisando os números, toda essa movimentação é estratégica e aí cabem os grupos tomarem as melhores posições no sentido de transformar esse limão numa caipirinha do Lula ou numa limonada, ou numa limonada da direita. E aí, o que acontece com tudo isso? Eu acho que nesse caso específico ele foi mais feliz nas estratégias, fazendo com que esse movimento do Trump, ao invés de politicamente ter gerado benefício para a direita, gerou muito mais benefício para a esquerda e para o atual presidente, e fez com que ele respirasse, né? Ele renascesse politicamente para o próximo pleito, que não estava tão positivo assim até um pouco de tempo atrás. Então, a análise que eu faço é uma análise não só eleitoral, mas uma análise de política econômica e eleitoral, que eu entendo Trump vindo para cá para colocar o Brasil embaixo do braço e não do lado. E gerou a melhor estratégia, foi a estratégia do Lula, tanto que está sendo refletido nos números agora, nos números em relação à próxima eleição. Agora, em relação a Tarcísio, em relação a Michele, eu acho que hoje, principalmente diante do atual cenário, ainda vejo, até porque está testado, né, na gestão, o Tarcísio é um quadro e é um nome, sim, competitivo, apesar dessa mudança dos números em relação à questão especificamente eleitoral. Agora, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa ainda em andamento, nós temos pautas muito importantes para o Brasil, para o estado do Rio, inclusive a gente teve aí essa semana as operações que fazem com que o povo tenha um pouco mais de esperança na questão da segurança. Então, tudo isso acho que está diretamente ligado. É um problema nacional. A questão econômica é um problema mundial, mas a gente tem coisa dentro de casa que a gente precisa ajustar e ver, que vai refletir ainda, na minha opinião, nessa questão da política nacional. As últimas pesquisas para governador, todas elas, o Eduardo Paes desponta com mais de 50%, até em algumas. Só pontuar. Uma coisa, quando a gente fala aqui que o governo Lula, ou que Lula surfou bem essa onda, então as pessoas falam lá, ele é vermelho, é comunista, não tem problema, mas o que você pensa assim, mas não é juízo de valor sobre o que ele fez de bem, ou está certo ou está errado, é fato e os números comprovam. Então a gente informa, as pessoas acabam confundindo, achando que é opinião da gente, que não é opinião, é fato, os números comprovam isso, assim como acontece muito, inúmeras vezes falamos aqui,
Se tem um candidato forte da direita e que talvez seja o mais equilibrado, o governador de São Paulo. Exatamente. Aí ele me vai na Paulista e faz aquele discurso para bolha. Aí a gente desanima. Então você fica assim meio que, né, o Tarcísio de Freitas. Um bom quadro e que surgiu lá no governo Dilma, tá? Ele foi a origem dele mesmo aí no plano federal do governo Dilma. E aí você tem então as pesquisas que trazem aqui os candidatos ao governo do estado do Rio com o Eduardo Paes despontando nelas de uma forma, em algumas, como eu disse, passando de 50%. Uma que eu posso trazer para você analisar e me dizer qual a sua impressão, e aí tem um componente diferente, que é um campista nessa corrida. Aliás, são dois campistas, né? O Aloysio Abreu Barbosa trouxe aqui no ponto final de ontem o Vladimir com uma foto do Vladimir com o presidente do PSD, que foi partido do Vladimir, tá aqui, ó, o Gilberto Kassab e Vladimir Garotinho, ontem na casa do Kassab em Brasília. Isso foi dia 30, né? Então foi dia 29 que ele teve com o Kassab, e não está descartada a possibilidade de Vladimir sim ser um pré-candidato aí a vice-prefeito com Eduardo Paes. Vice-prefeito não. Vice-governador, obrigado. Como que você interpreta esses números ao governo do estado, tendo esse apontamento aí do Eduardo Paes sempre em destaque? A última pesquisa, por exemplo, que eu posso trazer para você aqui, da Genial Quaest, para a intenção de voto a governador, em que o Instituto apresenta o nome, né, dos candidatos, é a chamada estimulada, entre 13 e 17 de agosto, o Eduardo Paes aparece em primeiro com 35%, Rodrigo Bacelar, que é o atual presidente da Assembleia, 9%, Washington Reis, 5%, Mônica Benício, 4%, Ítalo Marcilli, 2%, indecisos, 15%, branco nulo não vai votar, 30%. Agora, aí tem vários ingredientes, quero só comentar sobre, eu já falei sobre o Vladimir, falo sobre o Rodrigo Bacelar, que, né, fez aquela passagem como governador interino e acabou criando um problema para ele mesmo, que foi a demissão do Washington Reis, e há quem diga até que ele nem venha mais como pré-candidato, como candidato a governador, deve... E aí tem capital político para ser, tanto deputado estadual de novo, ou até federal, se ele quiser, ou se não, entrar para o Tribunal de Contas do Estado, que é o que ele fala que é um sonho dele. Como é que você analisa esse contexto todo? A gente, do meu ponto de vista, vamos iniciar deixando um fato, né? Um fato é que Vladimir Garotinho hoje é um player estadual. Ele está no jogo político do Estado. Ele hoje tem tamanho originado pelo seu grupo político. Antônio Garotinho, governador, Rosinha Garotinha, governadora, e ele, um político jovem, Vladimir Garotinho, fazendo uma bela gestão, reconstruindo o município e tendo uma capilaridade política, uma penetração política nos municípios vizinhos muito grande, e um histórico de realização da família enorme no estado do Rio de Janeiro, hoje colocam o Vladimir como um player a nível estadual. Isso é indiscutível. Outra coisa que a gente tem que analisar é quem são os pré-candidatos hoje ao governo do estado colocados, declarados. Vejo Eduardo Paes, Washington Reis, que tem uma posição jurídica favorável para um desfecho de processo jurídico de elegibilidade, e nós temos Vladimir não posto como pré-candidato ao governo, mas que é decisivo em qualquer uma das composições de cabeça de chapa para as próximas eleições. Tem, inclusive, também pesquisas em que citam o ex-governador Garotinho
com mais 2 dígitos nas pesquisas, que ele sempre bate, até porque tem realização, tem histórico. E aí hoje, como eu vejo mais posto como pré-candidato o Eduardo Paes, que é um cara que está sem impedimento, que está colocado, você me passou os números e eu já vi da estimulada. Quando a gente vê espontânea, isso tem um decréscimo bem considerável, ou seja, ele hoje é um favorito, e acredito que dependendo das composições políticas, ele pode sim se tornar um pule de 10, dependendo de quem for ocupar a vaga de Senado, dependendo de quem for ocupar a vaga de vice e dependendo dessa composição partidária aí que vai se desenhar. Então hoje é indiscutível que o Eduardo hoje tem uma posição de estar à frente dos demais, não só por ser o pré-candidato posto desde já, mas também a gente não pode negar, ele tem serviço prestado lá, e eu acho que vai depender sim dessa composição aí de chapa majoritária, governador e vice, de chapa para Senado e da composição partidária, que pode sim levá-lo de uma forma assim mais tranquila para as próximas eleições. Então é um cenário que está numa direção, e ratifico, Vladimir Garotinho hoje é um player que está colocado nesse jogo e pode, sem sombra de dúvida, ajudar na decisão dessa eleição majoritária. Senado Federal tem também aí uma clareza nas pesquisas que apontam Flávio como atual senador, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, como dono de uma vaga. Quem seria o dono da segunda vaga? Aí é que está o X da questão, vai depender muito dessa composição partidária e política, né? Muito se fala, inclusive, do próprio Washington, seu nome, muito se fala, e aí a esquerda também coloca outros nomes, inclusive eles estão num conflito meio interno lá, cada segmento do partido defendendo aí uma pré-candidatura ao Senado, e aí a tendência... Quá já lançou Neguinho da Beija-Flor. Exatamente. Isso é campeão. Exatamente. Então, inclusive, esse racha da esquerda pode fazer com que se tenha um outro senador da direita na segunda posição, colado com Flávio Bolsonaro, levando essa taça do Senado. Então, muita coisa por acontecer, e os nomes postos... são. E outra coisa, a gente não pode negar uma coisa: um dos senadores mais atuantes dos últimos tempos, certo? É o suplente de Senado, o que assumiu aí no falecimento do Harold, é o Portinho, né? Ele tem feito um trabalho muito considerado do ponto de vista legislativo e combativo e de busca de melhoria para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um nome que tem que ser levado em consideração, está no cenário, e acredito que possivelmente, inclusive, pode surpreender muita gente aí nessa segunda vaga, abraçando aí essa dobrada com o Flávio. Mas para o Senado, eu acho que vai depender também de toda essa costura da cabeça de chapa para a gente ver como é que vai ficar. E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, não posso deixar de falar, o Vladimir, ele hoje é um coringa, no meu ponto de vista. Então, pode ser um candidato a vice, pode ser um candidato a deputado, está formatando o grupo, principalmente em Campos, para ter aí 2 candidaturas a estadual. Chegar lá. Posso chegar lá? Pode. Me permite? 2 ou 3? Ele confirmou aqui 3. E aí eu trago a pergunta. A pergunta é: Campos elege ponto. Campos é a região. São Francisco, são os Santos, São Fidélis e São João da Barra. Hoje tem 4 deputados. Temos hoje 4. O Rodrigo, que é o presidente da Assembleia, o Tiago Rangel, que está fazendo o trabalho dele aí na região toda, a Carla Machado e o Bruno Daueri, que é secretário estadual, está licenciado da Assembleia. Quantos deputados estaduais a nossa região faz? E federal nós temos um, que é o suplente Caio Viana, que assumiu. Então, eleito nenhum. Temos um suplente, de fato, hoje deputado, mas é suplente. Se o titular voltar, né, voltamos à realidade, 0. Então,
na sua opinião, quantos deputados estaduais conseguiremos eleger nesta eleição, independente de grupo? E aí, quantos federais? No grupo de Vladimir, você tem a confirmação de Caio para deputado estadual, isso até a última palavra de Vladimir aqui, Tiago Virgílio e o Bruninho, de novo para mais uma eleição. E aí vem Carla Machado, vem o Tiago, como eu já falei, o próprio Rodrigo a gente não sabe, depende. Se o Rodrigo vier para governador, ele lança outros nomes. O próprio Márcio Bruno, que é seu chefe de gabinete, não pode lançar o irmão. Mas se ele vier para deputado federal, ele pode lançar o irmão para estadual, o Marquinhos, enfim. Outros nomes, vou usar até o Leon, do seu partido, já ouvi citar também o nome dele como pré-candidato. Como é que fica essa equação e o PDT também? Vamos colocar o PDT nessa conversa. Nogueira, eu citei dois por um motivo específico que eu vou te falar agora. Eu tenho ciência de um compromisso do prefeito Vladimir Garotinho, por exemplo, com o Caio Viana, suplente de federal, que hoje está lá no cargo, que é a candidatura dele a estadual. O prefeito deu a palavra de que estará atuando de forma conjunta e trabalhando para a sua eleição. Então, esse caso específico eu não coloquei dentre os dois do governo, porque o próprio Caio publicamente já falou que possivelmente teria um outro caminho, deputado federal, etc. e tal. Então, o compromisso do prefeito Vladimir Garotinho com o Caio é candidatura a deputado estadual, o governo vai ajudar, o prefeito vai ajudar, e aí as coisas funcionam. Coloco hoje como dois pré-candidatos o deputado Bruno Dauara, deputado estadual eleito, e o Tiago Virgílio, pré-candidato a deputado estadual. Hoje, na minha cabeça, de forma muito definida, nós temos duas pré-candidaturas definidas, Bruno Dauara e Tiago Virgílio, que é um cara experiente, competitivo e certamente vai estar na briga, e também coloco ele na briga da elegibilidade e de uma possível eleição no ano que vem. O Caio vai depender dele. Ele, sendo candidato a deputado estadual, o governo vai ter 3 candidatos a deputado estadual. E aí é um compromisso do prefeito. Certamente o prefeito vai levar até o final esse compromisso, como ele faz com aqueles que ele dá a palavra. E aí a gente vai ter que aguardar um pouco mais, porque cabe a cada um fazer a sua definição. E a definição para estar como pré-candidato e futuramente candidato vai ter que partir aí do Caio Viana. Quantos você acha que a região elege? Estadual e federal? A região, a gente tem a possibilidade aí, você vai incluir o Noroeste? Não, aqui. Só aqui. Eu acho que a gente tem a chance de ter uns 5 estaduais e um federal certamente. Perfeito. Cara, quero te agradecer. Sempre, como eu disse, conversa produtiva, né? Um monte de informação importante aqui. Desejar aí a você sempre boa sorte e dizer que você é sempre bem-vindo a essa casa. Cláudio, eu que agradeço. É um momento, um tempo, um ambiente que a gente consegue colocar para a população os nossos serviços, as nossas ideias, colocar aí que a gente está trabalhando muito, determinação do prefeito que a gente esteja nas ruas, atendendo a população, trabalhando e fazendo a melhor entrega possível do serviço público. Queria agradecer ao Grupo Folha, queria te agradecer, queria agradecer a direção na pessoa da Dona Diva, o Marcelo aí, obrigado também, e estamos à disposição para estar sempre aqui contribuindo com vocês e principalmente com o povo da nossa Campos dos Goitacazes. Mandar um abraço para todo mundo, estamos pertinho aí do final de semana na porta, então apreciem com moderação. Hoje a cidade deve estar um pouco mais devagar porque nós temos ponto facultativo, mas segunda-feira retomamos aí os trabalhos com muita força e dedicação. Apesar de que a gente não tem nem dia nem hora, né? Não tem. Hoje nós vamos estar na rua trabalhando, amanhã também. Vamos dar uma folguinha no domingo. Para poder ver as crianças. Exatamente. Só colocar o seguinte, são
movimentos desse tabuleiro político, desse xadrez, que a gente vai tentando adiantar e colocar para você, ouvinte, para o nosso entrevistado sempre. O Vladimir pode ser um candidato a federal, pré-candidato a deputado federal, mas pode ser também, ou pode ficar na própria prefeitura. E aí a conversa é muito forte de que a Taciana vem como candidata a deputado federal. Então, assim, são essas conjecturas que vão se desdobrando aí ao longo do tempo e se confirmando ou não de acordo com cada conversa. Agora, Nogueira, é muito importante pontuar, né, que eu acho que, eu não vou te afirmar, mas eu acho que diante dessa conjuntura que você colocou aí, a outra hipótese, que é latente, o prefeito ele tem um mandato, ele pode continuar até o final, ele pode ser um pré-candidato a deputado federal, ele pode ser um pré-candidato a vice-governador, tem a esposa dele que é bem colocada politicamente, tem uma aceitação e é muito atuante politicamente, mas tem o garotinho, que pode também, chegando num consenso, ser o candidato do governo do Vladimir a deputado federal. Então, tudo isso vai pelo diálogo, pela conversa e pelas composições a serem feitas e seguidas. Então, ele pode ser o candidato federal, ele pode ser o candidato a vice, ele pode continuar. Tem o garotinho, que pode ser o candidato do governo e dele, inclusive a federal, e tem a Taciana, que é muito atuante, que tem capilaridade política, que tem o cacuete político também, e pode ser a candidata do grupo. Sim, foi exatamente isso que a gente falou e é isso, só o tempo que vai confirmar isso pra gente. Diego, mais uma vez, obrigado. Bom dia ao Bocal, Wesley. E Wesley, a equipe toda sua lá. 9h20, fechamos por aqui mais um Folha no Ar, de volta segunda-feira, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para evitar riscos, sempre embale esses materiais em garrafas PET ou caixas